Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui depois dessa bela abertura do Cristiano e do Marcos Ivo. Bom, tenho a missão aqui para falar do negócio de papéis. Papel, fibra celulósica, renovável, compostável, reciclável. Dá para continuar mais uns belos minutos aqui contando um pouco dessa história e do orgulho de estar nesse segmento de atuação. Mas vou contar um pouco sobre os mercados, especialmente o mercado de papel containerboard para caixas de papelão do lado e o mercado de cartões com seus segmentos. Bom, também tem dois capítulos bem importantes. Um deles é a China, o outro é o Brasil. Vou trazer um pouco do flash sobre essas duas regiões bem importantes para a Klabin. E para finalizar, vou trazer mais detalhes sobre o Eukaliner. A gente tem esse produto que sai agora com a máquina 27. Vou contar um pouquinho da história dele, uma história que se confunde com a história da Klabin. O mercado de papéis, ele tem uma série de divisões, um grupo de famílias bem importante, e a Klabin atua primordialmente no mercado de containerboard, e no mercado de cartões, e no mercado de sacos, papéis para sacos industriais. Aqui eu trago um olhar sobre o mercado de containerboard. Dá para olhar nessa imagem que é muito grande, são 167 milhões de toneladas. Dá para olhar também nesse slide que a gente tem 75% desse papel já feito de fibras recicladas. Então não tem história para contar, é reciclado na veia, é reciclado de forma natural e sem incentivos. É assim que a gente enxerga esse mercado. A Klabin atua especialmente no mercado de fibras virgens, nas suas fábricas lá do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. A gente está lá, inserido naquele mercado de 42 milhões de toneladas, e a nossa máquina 27, que parte em julho do ano que vem, entregará adicionalmente 450 mil toneladas nesse mercado. Tanto do kraftliner marrom, quanto do kraftliner branco. Mais detalhes um pouquinho mais à frente. Taxa de crescimento. Não é brincadeira, mas é olhar para trás e olhar para frente e enxergar uma taxa que se mantém na grandeza de 2, 2,5%, 3%. Esse ano é um ano especial. Se eu trouxesse aqui a base 2020, a gente se surpreenderia. Esse mercado de caixas de papelão ondulado, suportado por papéis como os nossos, cresceu de forma bastante expressiva, ancorado, por exemplo, no e-commerce. O e-commerce vai ter mais detalhes à frente com a apresentação do meu colega. Mas dá para dizer que as taxas de 2020 foram superiores a essa que vocês enxergam aí. De novo, a gente está lá inserido, vê um grande crescimento à frente, por isso a gente tem muito investimento no negócio de papéis para embalagem. A China tem uma relevância expressiva dentro da Ásia. A Ásia em si já é bastante grande nos dias atuais e é de lá que vem boa parte do crescimento. Nós olhamos a Ásia e eu trouxe aqui um comentário específico sobre a China, justamente pela essa relevância. Dá para ver nessa apresentação um pequeno percentual de fibra virgem, aquele pedacinho verde lá na parte baixa dessas barras. A gente começa a enxergar as políticas chinesas e começa a observar que eles mudam de forma bastante expressiva o seu comportamento em relação aos papéis e a outros materiais. Então, vou explorar também isso quando falar especificamente sobre a China. Na prática, o que a gente enxerga é esses continentes indo na direção de fibras virgens, já que o percentual de fibras recicladas é bastante elevado hoje e continua crescendo. Vamos lá, da onde vem? Às vezes a gente se assusta porque a gente olha a quantidade de anúncios de capacidade que estão acontecendo. São 114, não é brincadeira, tem muita coisa para acontecer nesse mundo. Mas dá para fazer uma conta bem rápida, 2,5% sobre 167 milhões de toneladas. É muito volume anual que entra. Além disso, uma quantidade expressiva desse volume está sendo anunciado em fibras recicladas, em containerboard de fibra reciclada, diferente do que é da Klabin. Talvez o aspecto mais relevante que eu trago aqui é a dominância da América do Norte nos fluxos mundiais desses tipos de papel. Então, certamente, com o desempenho da economia americana, com a força que o e-commerce ganha, com a relevância que as fibras virgens tomam para todos os destinos do mundo, aqui eu trago um desenho de como esses fluxos dos Estados Unidos abastecem a Europa, abastecem a Ásia, abastecem a América Central.
Naturalmente, eles procuram maximizar a integração em seus próprios negócios. Esses exportadores são exportadores que têm fábricas de caixa, como a própria Klabin, e têm preços no seu mercado doméstico bastante superiores aos seus preços de exportação. É isso que domina o fluxo mundial, é isso que domina a lógica de preço no mundo. E a gente também faz aqui um paralelo importante com o que aconteceu com o mercado de celulose alguns anos atrás, vários anos atrás. É como olhar e ver em flashback o que aconteceu com o mercado de celulose branqueada e projetar isso para a Klabin. Então, nas aspirações da Klabin, enxergamos que essa dinâmica mudará da América do Norte para a América do Sul, com uma força importante do Brasil nessas exportações. Bom, vamos lá, vamos para o mercado de cartões. Dá para ver que é bem grande também, menor do que o mercado de containerboard. Aliás, o mercado de containerboard, ele é do tamanho do mercado de plásticos de uso único. Então, se a gente for comparar em peso, a gente tem mercados equivalentes, especialmente os plásticos usados para embalagens. Então, é peso a peso. No topo disso, a gente tem os cartões, várias famílias. Aqui, como a gente tem muito contato direto, como a gente tem muitos produtos, alimentos líquidos, alimentos sólidos, alimentos industrializados, proteínas, a gente começa a falar em um percentual mais relevante de fibra virgem em várias famílias. Destaco ali liquid packaging, food service, os cartões para embalagens de cerveja, unitização de cerveja em latas ou em garrafas, o cartão de uso mais geral, como o folding box board e o SBS. Taxas bastante saudáveis também, e aqui o principal grupo de produtos impactados por dois elementos: a migração de embalagens menos sustentáveis e as novas políticas de regulação que aparecem todo dia associadas às barreiras. 2% de crescimento sustentável, mais em algumas famílias, mais em outras. A Klabin está em 3 dessas famílias de forma bastante expressiva, como liquid packaging, folding box board e CUK, a embalagem para carrier board, especialmente para carrier board, e segue crescendo. A gente olha, do nosso ponto de vista, 2 famílias bem importantes, relevantes, containerboard e cartões com crescimento sustentável, para trás e para frente. A mesma história está aqui, presente com um crescimento expressivo na Ásia. Então, olhamos com um olhar muito atento para aquele continente. Sabemos que há uma dificuldade importante de crescimento e integração plena, ou seja, da floresta até a produção dos papéis finais. Então, há uma dependência ou de importação de cavacos ou importação de fibras. E, ainda assim, limita um pouco, do ponto de vista de logística, a atuação nos diversos cantos do mundo. Aqui, da mesma forma como eu mostrei no fluxo dos containerboards, a gente tem uma relevância muito mais expressiva dos europeus. Olhamos como eles se resolvem com aquele fluxo circular no centro da Europa e como eles abastecem hoje boa parte da Ásia e uma parte relevante do próprio Estados Unidos. Da mesma forma, vemos o paralelo com o negócio de celulose e um futuro em que esses eixos se alterem na direção sul. Trago também, talvez, o principal destaque e a principal força de inovação que a Klabin busca. Nós, comparando o crescimento das embalagens cartonadas com o crescimento de embalagens cartonadas e celulósicas associadas a qualquer tipo de barreira, como essas que destacam no canto direito, é absurdamente expressivo. Esses números trazem 2019 e uma projeção até 2024. Taxas de crescimento que apontam para 7,7%. É isso mesmo, são crescimentos muito expressivos quando a gente associa o nosso tipo de produto com barreiras de origem biodegradável e sustentável. Por isso, boa parte da nossa força de inovação e desenvolvimento aponta nessa direção. Trago também o que eu trouxe na minha fala inicial, a vantagem de base, o alicerce que a Klabin tem por atuar nesses segmentos com produtos que têm todos os R's possíveis, de reciclável, de retornável, de sustentável, de fontes super bem resolvidas. Temos fibras virgens, temos fibras recicladas. Um colega nosso falará um pouco mais à frente sobre a nossa pegada de carbono, bastante positiva, a partir dessa base florestal. Florestas certificadas, não falamos de corte, falamos de colheita, assim como são das culturas mais tradicionais. Então, é uma série de requisitos que conversam demais com o novo consumidor. E a China?
dois eixos super relevantes. O primeiro deles, o Waste Ban. O segundo deles, o Plastic Ban. Trago 2 slides para demonstrar um pouco dessa força. Lá em 2017, até no ano anterior, 2016, anunciaram que reduziriam de forma bastante expressiva